Houve uma época que aqui no Ceará, no Nordeste, as famílias eram muito numerosas. Elas tinham muitos filhos e filhas. E há alguns estudiosos do segmento social que diziam que era porque elas não tinham muito o que fazer, não tinham muito lazer, entretenimento. Então elas iam para frente e faziam muitos filhos e filhas. Mas eu creio que elas também seguiam aquele exemplo da nação de Israel, que obedecia a Deus no crescer e multiplicar-se, e entendiam que muitos filhos eram sinal da bênção de Deus. Mas também haviam famílias que tinham problemas em gerar filhos. O caso de Ana, mãe do profeta Samuel. Mais na frente nós temos a Isabel, prima de Maria, mãe do Senhor Jesus. E Isabel e Zacarias não podiam ter filhos, era uma dor no coração deles, já estavam ficando idosos, já haviam orado, jejuado muito, acredito, teriam buscado outros métodos também, dentro da ciência ali. Naquele tempo davam mandrágoras a elas, se fosse aqui no Ceará, eles dariam garrafada das mulheres para elas fertilizarem. Hoje já usam outros métodos científicos para fertilizarem as mulheres. E interessante porque naquele contexto de agonia, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse assim: se aveste não, caboclo, que as suas orações foram ouvidas. Zacarias ficou espantado, coração incrédulo. Como é que pode eu sendo velho? Qual é o sinal que vai ser isso, né? E aí o anjo disse assim: olha, Deus ouviu as suas orações. Vocês irão gerar um filho. E é isso, meus irmãos. O Senhor Jesus ouve orações e Ele responde orações. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa história. Às vezes Ele diz não para as orações. Às vezes Ele diz sim. E às vezes Ele diz espere. No caso de Zacarias e Isabel, eles esperaram muito, mas no final ouviram sim para o desejo do seu coração. E o anjo disse: esse menino vai ser um ribuliço em Israel, vai ser um ponto fora da curva, vai ser fora dos padrões religiosos e ele vai sacudir a Israel. E foi exatamente isso. O menino preparou o caminho para a vinda do Redentor, para a vinda de Jesus Cristo. Sabe, queridos, lá no finalzinho do capítulo 1, a multidão que viu o menino nascer, ela se espantou e disse: mas o que virá a ser este menino? E o espanto foi porque eles desconheciam o projeto de Deus para a vida de João o Batista. E às vezes nós também desconhecemos o projeto de Deus para os nossos filhos e as nossas filhas. Nós até pensamos que projetamos algo bom para eles. Nós projetamos que eles possam ser advogados, médicos, professores, agricultores, homens da palavra, homens que são da política, mas nós devemos aprender que, independente do que eles sejam, nós devemos continuar a investir na vida deles, a incentivá-los, a estimulá-los às coisas de Deus, porque, independente do que eles sejam, eles devem ser aquilo para a glória de Deus. Eles devem ser o que Deus projetou para eles, devem ser sal, luz para essa geração, devem ser homens e mulheres de Deus que apontam o caminho aonde está Jesus Cristo. Sabe, queridos, o Senhor Jesus nos lembrou assim: não impeça as crianças de virem até mim, porque das tais é o reino dos céus. E a gente deve continuar a investir, mesmo que os filhos, as crianças não sejam seus filhos,
não tenham sido gerados biologicamente por você, mas você deve investir em filhos e filhas espirituais geradas no coração. Que Deus te abençoe, que te favoreça, que você tenha paciência, ânimo para investir, porque quando o Senhor despertar o coração deles, quando o Senhor despertar o coração dos jovens, eles sacudirão a geração deles. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço.